Continuando o nosso estudo para a Lei Orgânica do município de Arambaré, nós temos lá no capítulo 3 do Poder Legislativo. E pessoal, aqui eu vou passar por cima de alguns pontos, porque eu não vi cobrarem muito em prova e também não vamos gastar muito tempo nisso, tá? O tempo de vocês é precioso e é escasso para esse estudo. Então, artigo 9º. O poder legislativo do município será exercido pela Câmara de Vereadores. Já tínhamos comentado isso no vídeo anterior, né? Artigo 10. Esse ponto aqui eu acho importante, que vocês memorizem porque eu já vi em prova. A Câmara de Vereadores reunir-se-á, independentemente de convocação, na primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro de cada ano. Então, pessoal, prestem atenção e decorem isso aqui, ó. A Câmara de Vereadores reunir-se-á independentemente, ou seja, não precisa de convocação, na primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro de cada ano. Para o quê? Para a abertura do período legislativo, funcionando ordinariamente até o dia 15 de dezembro. Ou seja, funcionando normalmente até o dia 15 de dezembro. Então, o período legislativo em Arambaré compreende o período, né, sendo redundante, a primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro de cada ano até o dia 15 de dezembro, tá? E entre o dia 15 de dezembro e a primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro. Então, aqui no parágrafo 1º fala sobre isso. A Câmara de Vereadores ficará em recesso a partir do dia 15 de dezembro até a primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro do ano subsequente. Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui. É um artigo e um parágrafo que fala dessas duas datas. Então, decorem. Primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro e 15 de dezembro. Essas duas datas. Porque se na prova a banca colocar 2 de janeiro inicia o período legislativo, não, tá errado. Você sabe que é a primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro. Não é do mês de janeiro, nem março, é fevereiro. E 15 de dezembro. Pode ser que a banca também jogue, porque o período do recesso do judiciário no estado começa no dia 20 de dezembro. Então, eles podem aproveitar a banca para tentar confundir alguém que já estudou para o concurso na área estadual, na esfera estadual. Então, preste atenção. Primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro e 15 de dezembro. Essas duas datas. Uma inicia o período legislativo e a outra encerra. E entre esses períodos ocorre o recesso do legislativo, assim como há o recesso do judiciário. Continuando aqui, nós estávamos, aqui no parágrafo 1º, agora parágrafo 2º do artigo 10. Durante o período legislativo ordinário, a Câmara realizará, no mínimo, uma sessão por semana. Como vocês veem na cidade de vocês também, tem aquela sessão, né, tradicional que ocorre nas câmaras uma vez por semana. Parágrafo 3º. A lei regulamentará a Tribuna do Povo, que proporcionará às entidades populares legalmente constituídas a se manifestarem sobre assuntos de interesse da coletividade durante as sessões da Câmara. Artigo 11. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincidirá com a do mandato dos vereadores, a Câmara de Vereadores reunir-se-á reunir-se-á dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como eleger sua mesa, a comissão representativa e as comissões permanentes, entrando após em recesso. Então, pessoal, no primeiro ano de cada legislatura, ou seja, aquele primeiro ano em que se mantém um governo ou se troca o governo, né, após a eleição, ali em outubro ocorrem as eleições, aí passa novembro, passa dezembro e chega janeiro, em que é dado posse ao novo governo ou se mantém o mesmo governo. Mas, neste primeiro ano da legislatura, ocorre, então, essa reunião no 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Às vezes a banca aqui pode dar uma jogadinha e colocar 2 de janeiro, porque 1º de janeiro é dia da confraternização mundial, feriado, né? Então, é um pouco estranho se nós vamos para a prova sem
termos estudado esse ponto, vai parecer um pouco estranho. 1º de janeiro, mas é feriado. Não, vou marcar 2 de janeiro. E aqui no município de Arambaré é o 1º de janeiro. Então, tomem cuidado com isso. Parágrafo 1º. Em cada ano, a eleição da mesa, se for o caso, e da comissão representativa se dará na última sessão legislativa com a posse imediata dos eleitos. Então, aqui é a eleição da mesa para o ano posterior, né? Ela se dá na última sessão legislativa. Eu não vou entrar muito aqui porque não vi, pelo menos eu não vi isso ser cobrado em prova. Na composição da mesa da Câmara de Vereadores, das comissões, será assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos políticos com assento legislativo. Aqui eu sugiro que vocês marquem aí com marca-texto amarelinho, proporcional, tá? Então, será assegurada tanto quanto possível a representação proporcional. Aqui a banca também poderá colocar tanto, ao invés de tanto quanto possível, obrigatoriamente. Não é o caso, é tanto quanto possível. Se não for possível a proporcionalidade entre os partidos, não tem como, né? Ainda mais no município pequeno. Artigo 12. O mandato da mesa da Câmara de Vereadores será, no máximo, de 1 ano, permitida a reeleição para o mesmo cargo. Aqui eu sugiro que vocês deem uma grifada também, permitida a reeleição. Embora em alguns municípios, em algumas legislações, haja a previsão de que permitida a reeleição para o mesmo cargo por uma vez, né? Agora eu não lembro qual é o termo técnico, mas somente uma vez. Como assim, ó, é permitido a reeleição uma vez, mas 2 não. Aqui não fala nada. Então, segundo o artigo 12, seria possível o mandato da mesa se repetir, né? Ocorrer a reeleição para o mesmo cargo. Artigo 13. A convocação da Câmara de Vereadores para a realização de sessões extraordinárias caberá ao presidente, à maioria absoluta de seus membros e ao prefeito. Pessoal, aqui eu sugiro que vocês grifem, porque isso daqui eu já vi em prova. Então, a convocação da Câmara de Vereadores para a realização de sessões extraordinárias. O que é extraordinárias? É o que não é o comum. É aquela sessão que, aqui em Arambaré, pelo menos era na terça-feira, creio que continue assim ainda, né? A reunião da Câmara de Vereadores, é aquela sessão que não vai ocorrer na terça. É aquela sessão extra, aquela sessão que foi preciso realizar por algum motivo determinado. Então, para essa sessão, são 3 os possíveis convocadores. Presidente, a maioria absoluta de seus membros, os membros da Câmara, e ao prefeito. Então, decorem isso. Sugiro que vocês façam uma lista, um flashcard, alguma coisa assim para memorizar. Parágrafo 1º. Nas sessões legislativas extraordinárias, a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria objeto das convocações. Parágrafo 2º. Para as reuniões e sessões extraordinárias, a convocação dos vereadores deverá ser pessoal e expressa. Então, não tem como convocar o vereador, mandar um SMS, né? Quando vê, ele não viu, um WhatsApp, ele não viu, me perdoem a pronúncia errada. Quando vê, ele não viu, né? A mensagem, o SMS, então não tem como depois cobrar do vereador porque ele não apareceu. Então, tem que ser pessoal e expressa. Artigo 14. Salvo disposição constitucional em contrário, o quórum para deliberações da Câmara de Vereadores é o da maioria simples, presente no mínimo a maioria absoluta dos vereadores. Pessoal, essa maioria simples e maioria absoluta é interessante saber, mas não creio que eles vão cobrar o que é maioria simples e o que é maioria absoluta. Para vocês entenderem fica mais fácil. Só que, se eu for explicar agora no vídeo, vai levar muito tempo. Então eu sugiro assim, aqui num momento, vocês, de estudo aí de vocês pesquisem no Google a diferença da maioria simples e maioria absoluta, tá? Até eu vou ver depois, no finalzinho do vídeo eu vou dar uma passada nisso aqui. Aí, se o vídeo ficar um pouco mais longo, vocês me perdoem. Artigo 15. O presidente da Câmara de Vereadores votará unicamente quando houver empate ou quando a matéria exigir quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3.
Então, o presidente da Câmara, ele não vota. Ordinariamente, ele não vota. Ele vai votar excepcionalmente, em alguns casos, que é quando houver empate ou quando a matéria exigir quórum qualificado de maioria absoluta ou de 2/3. Artigo 16. As sessões da Câmara serão sempre públicas e o voto será sempre aberto. Princípio da publicidade, né? Que é o previsto para a administração pública. Artigo 17. As contas do município, referentes à gestão financeira de cada exercício, serão encaminhadas simultaneamente à Câmara de Vereadores pelo prazo de 60 dias para exame e apreciação, podendo ser questionada a legitimidade de qualquer despesa. Então, pessoal, a prefeitura vai ter as despesas lá durante o exercício financeiro, né? E elas vão ser encaminhadas à Câmara de Vereadores para a Câmara durante 60 dias examinar e apreciar essas despesas, né? A gestão financeira. E se os vereadores, né, eles analisarem e verem que é necessário questionar a legitimidade de alguma despesa, eles vão questionar. Aqui no artigo 18 agora. Anualmente, dentro de 60 dias, contados do início do período legislativo. Qual que é o início do período legislativo, pessoal? A primeira segunda-feira útil do mês de fevereiro. Então, a partir desta data, dentro de 60 dias, contados do início do período legislativo, a Câmara receberá o prefeito em sessão especial, que informará, através de relatório, o estado em que se encontra os assuntos municipais. É a prestação de contas do prefeito. Parágrafo único. Sempre que o prefeito manifestar proposição de expor assuntos de interesse público ou da administração, a Câmara o receberá em sessão previamente designada. É simples aqui de entender. Seção 2, dos vereadores. Pessoal, eu vou deixar essa sessão para um outro vídeo, porque eu fico limitado a 10, 12 minutos aí, em função do tamanho dos arquivos. Então, continuamos no próximo vídeo.